Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 10º Fórum Social de Sustentabilidade. Além do webinar do Zoom, também vamos transmitir ao vivo em Putonghua para um público chinês. Para amigos do Zoom, clique no ícone do globo e selecione o idioma de sua preferência. Agradeço aos intérpretes de hoje, Salomé Bostani, Mercedes Pico pela interpretação em inglês e espanhol, Meg Batalha e Jaqueline Moreno, pela interpretação do inglês para o português, e Huang Xiaomei e Pei Haitong, pela interpretação em inglês português. Meu nome é Siti Tsai Jade Margaret, sou professora associada do Instituto para Rural Revitalization Strategy da Southwest University China, da China. Também sou membro fundador da Global University for Sustainability. Eu estou ativamente envolvida no movimento de reconstrução rural na China desde 2000, trabalhando junto com o professor Lau Kenji, coordeno os programas do Fórum Sul-Sul. Hoje nós temos webinário sobre economia solidária e moedas comunitárias. Eu vou apresentar a moderadora, é a senhora Cláudia Adira. Ela é economista do Instituto Politécnico Nacional e socióloga da Universidade Nacional Autônoma do México. É promotora de economias alternativas baseadas na organizações comunitárias do México há mais de 15 anos. Ela é membro da Red Talok, a primeira moeda comunitária do México, e ela é cofundadora da Multric, comunidade de intercâmbios Michuca, na cidade do México. Ela participa de vários encontros internacionais, como a Cúpula dos Povos no Rio de Janeiro, no Brasil, e a Conferência Internacional de Moedas Sociais e Complementares no Brasil, na Espanha e no Japão. Ela é uma participante ativa no Fórum Social Mundial. Escreveu livros sobre moedas comunitárias. E vou dar a palavra para a Cláudia. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. Muito obrigada, Universidade Global da China, por nos convidarem e pela organização desta sessão. Para mim, é, na realidade, um grande prazer trabalhar com a Universidade Global e conectar com essa Universidade do Bem Viver, que nós estamos organizando em conjunto com eles, bem ter o dia de hoje um painel de mulheres sábias, potentes, especializadas, carinhosas, calorosas, que estão dedicando a sua vida a esta economia solidária e as moedas comunitárias. Hoje nós vamos ter uma sessão extremamente maravilhosa e, além disso, eu gostaria de compartilhar com vocês e começar esta sessão com 2 pontos que me parecem muito importantes compartilhar com vocês. Bem, esta é uma sessão que também nós fazemos no marco do fórum, do 10º Fórum Sul-Sul, mas, além disso, ter uma relação com a Universidade Global, com o Quinti, e também com o Habes, de muitos anos, com a Jade, de muitos anos, e lembrar que no México, nós, durante 30 anos, estamos trabalhando com as moedas comunitárias. Este ano, festejamos todos estes anos. Eu comecei a trabalhar com eles posteriormente, mas graças ao senhor Luiz Lopes, que faleceu no ano passado, transcendeu, que geramos a primeira moeda comunitária no México. E continuamos com uma rede de moedas comunitárias que estamos trabalhando neste assunto. E eu acho muito importante que hoje a Heloísa também esteja conosco, porque Heloísa é uma parte fundamental no caminho das moedas comunitárias do México, mas ela é realmente não apenas uma especialista, mas também uma referência necessária das moedas sociais na América Latina e em muitas partes do mundo. Além disso, é uma amiga querida que tem nos acompanhado nestes processos. Bem, Heloísa Primavera é brasileira, nasceu no Brasil, Argentina por adoção, ela é bióloga, física, é muito comprometida com a promoção dos sistemas de intercâmbio na América Latina e também cofundadora da Rede Laces, que é uma rede latino-americana de socioeconomia solidária desde 1999. Atualmente, ela promove o coletivo
a Tchatchola, que busca transformar as economias. É um grande prazer, Heloísa, estar contigo. E também eu vou passar a palavra para você, porque você tem muitas coisas para comentar e sempre aprendemos muito com as suas palavras. Muito obrigada, Heloísa, pela sua participação. É um grande prazer, Cláudia, estar aqui. Você sabe que é um prazer enorme encontrar com vocês e com todas, em qualquer espaço. Nós nos encontramos em Maricá, quando eu tive Covid, em novembro do ano passado. Você se lembra? Bem assim, sucessivamente, nós vemos rostos conhecidos do mundo espanhol, brasileiro, latino-americano, mas não tanto do mundo asiático. Por isso que é um grande prazer voltar a encontrar com a professora Kenti Lau, como dizia Lau Kenti, que eu a chamava dessa forma. É mais uma mestra do que uma professora, e nos encomendou que nós estivéssemos na Argentina há muitos anos, então, acho que tem 2 décadas, não é, Lau, que já nos conhecemos. Bem, eu gostaria de falar com vocês, passar essa mensagem, que eu vou deixar claro depois. Eu vou passar a apresentação para vocês, o PowerPoint online, para que possa ser disseminado em todas as nossas redes, mas para mim é um enorme prazer que o destino nos tenha colocado com essas 3 iniciativas que são diferentes: Banco do Tempo, moedas sociais e comunitárias, tipo Inelsa, que também vai falar dessa moeda muito específica, que é a Modela Justa, mas pode ser, se é justa, ela é mais justa. Bem, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês, e sempre é um mistério que vai aparecer para mim. Eu nunca acho que vai aparecer o que realmente eu quero com relação à apresentação na tela. Bem, eu vou falar em espanhol, ok? É mais fácil. Bem, essa palestra, a Cláudia vai me dizer quando eu estiver terminando o meu tempo, não sei muito bem marcar o tempo. Por isso que eu chamei assim, dessa forma, quando eu estive pensando qual é a crise, qual é a oportunidade de pensar nas comunidades sociais, na pandemia, que foi realmente juntar, não é apenas juntar essas moedas que eu vou contar para vocês. Eu não sei qual é qual, se foi dessa forma. Bem, a crise que as moedas sociais atravessaram durante a pandemia, ou se foi a pandemia que atravessou a questão das moedas sociais. Então, moeda social, pandemia, crises e oportunidades, o que e quem e que? Para que possamos avançar na questão do porquê. Eu acho que existe algo que para mim é extremamente importante, pensar que hoje nós estamos atravessando uma crise que para a nossa geração se apresenta, na minha opinião, sem precedentes, que é a crise da mudança climática. E aonde estou atualmente, eu estou vivendo no Uruguai, Montevidéu. Montevidéu tem água para uma semana, e já estamos com problemas de água, estamos utilizando a água do rio, ou seja, não é que a crise climática é algo que vai vir. Na verdade, a crise já está acontecendo. A pandemia foi apenas algo que, de certa forma, atrasou este processo. Mas o que nós compartilhamos, o que formam as mulheres e homens que estão participando do evento de hoje, é que nós temos diante de nós atualmente, de nosso olhar, quando nós deitamos e vamos pensar o que vamos fazer para que o futuro não seja essa imagem desolada de uma infância, digamos, sem abrigo, perdida e triste, uma idade sem rumo, e que seja um futuro que nós todas sonhamos, que eu tenho certeza que é este, um futuro em harmonia com a natureza, no qual nós possamos ser representados por crianças felizes. Essa imagem aqui, por exemplo, que temos a pandemia, aqui temos 5 crianças do Brasil que me inspiram,
porque, de certa forma, fala da austeridade e do bem viver, viver com responsabilidade, responsabilidade nossa, responsabilidade que nós nos referimos, a qual a Cláudia também falou, é algo que tem a ver em ser austero, ser mais simples e saber que temos que distribuir a riqueza do planeta, que é abundante. O planeta não é escasso, nós todos pensamos que é escasso, mas não é escasso. Continuando aqui, o que nós pensamos em qual seria o nosso compromisso nesta mesa. Temos que pensar no futuro, porque somos muitas, que para este mundo que nós queremos trabalhar, um mundo em harmonia com a natureza, e que possamos ser representados por crianças felizes, meninos e meninas felizes. Aqui, vou passar um pouco mais, aqui eu alguns fatos históricos na América Latina para que as companheiras do mundo asiático, principalmente, possam compreender por que é tão importante compreender o contexto no qual essas moedas complementares elas emergem, moedas locais, sociais, ou mudando conforme o país, o seu nome, digamos que não foram desenvolvidas nas ruas de uma hora para o outro. Já havia um movimento muito forte de economia popular, muito variado, com mais igrejas ou menos igrejas na década dos 80, 70, porque a América Latina vivia diante das ditaduras militares. A nossa rede, criada na Argentina no ano de 99, nunca se chamou Rede de Moedas, mas sim Rede América Latina de Economia Social Solidária. É importante mostrar este caminho, a pauta do caminho. Nunca pensamos em uma rede de moedas, nunca. Por quê? Porque de moedas apenas, mas complementar, estão isoladas, mas têm um destino, um destino mais próximo, de curto prazo. Para nós é muito importante pensar que já nos anos 80 já havia iniciativas, que eu vou mostrar algumas imagens para que vocês possam ver no Canadá, nos Estados Unidos, curiosamente também começaram essas moedas no norte, as primeiras moedas complementares que buscavam ser essa escala. Aqui no ano de 95, vocês podem ver formalmente na Argentina, México, mas também no Peru e no Equador, não necessariamente são nomeadas desta forma, mas em 95 já havia iniciativas isoladas, mas entre a Argentina e o México, antes da internet, antes de todas as facilidades que nós temos por meio da comunicação, já havia essa ideia de moedas, sistemas de moedas locais. Nos anos 80, eu conheci a Heloísa Trigueira nesse momento, que também já trabalhava nessa questão, sempre buscando a promoção do desenvolvimento das moedas populares, mas naquele momento tinha um outro nome, pensava na América Latina, o que quer dizer que tudo que nós fazemos nos nossos países tem sentido se pensamos de uma forma mais ampla. É uma terra que floresce. Nós temos que falar da América Latina, porque há essa fronteira que, na minha opinião, é mais política, para dizer a vocês que é importante recordar aqui que quando nós falamos de moedas sociais ou moedas comunitárias, nós podemos pensar também em um ponto de inflexão neste compromisso de levar as nossas experiências naquele momento bastante bem-sucedido. Por que era bem-sucedido? Porque chegava, alcançava muitas pessoas, porque você ia à feira, por exemplo, e não precisava levar dinheiro, você levava produtos, coisas, e você trocava por outras coisas. Nós chamávamos, naquele momento, o modelo argentino de clube de troca. Nem era clube, porque era aberto, não era fechado, e não era troca, porque não era apenas entre duas pessoas, mas era entre muitas pessoas. Bem, então isso quer dizer que este era um modelo que não tinham respaldo na moeda oficial, porque estavam, de certa forma, distraídos, preocupados com os governos, como fazer para obedecer às regras do Fundo Monetário Internacional e fazer os ajustes estruturais, mas movimentos que eram pequenos,
movimentos pequenos, vicinais. Quem é que iria se preocupar com essas questões? Eu creio que é importante recordar que havia moedas não respaldadas na moeda oficial, que nós chamamos non-backed CC, ou seja, moedas que não tinham lastro. Era um papel sem lastro que não tinha, que apenas se apoiava na confiança entre as pessoas, porque os governos e bancos estavam preocupados com outras questões. Avançando um pouco mais neste assunto de clubes de troca, é importante lembrarmos que isso aqui, essa foto é de Buenos Aires, no ano de 2001, nós tínhamos feiras com 10.000 pessoas por domingo, e também calculávamos essa pesquisa feita pela Gallup, 6 milhões de pessoas que já haviam praticado o uso de moedas complementares com esse tipo de perspectiva. Aqui eu tenho meu colega, o Chaves, que também faleceu há 10 anos, mas foi uma pessoa extremamente incansável neste aspecto. Ele era um pouco mais jovem neste momento. Aqui é do Canadá. Aqui mostra que diz que eu posso parar o que eu puder. Era uma moeda bastante sensível. Aqui, as moedas de Ítaca, no norte dos Estados Unidos, da cidade de Ítaca. E diz aqui que no Ítaca nós confiamos, ou seja, a confiança existia na comunidade, continua existindo, é uma moeda pequena, mas continua sendo utilizada. E aqui é uma amostra do nosso clube de troca na cidade de Buenos Aires, para dizer que foram milhares de moedas que foram utilizadas. Há cerca de 3.000 bilhetes que eu tenho, são extremamente diferentes, ou seja, foi um movimento muito potente. E agora nós vamos ver o que aconteceu com essa moeda, ou seja, aqui, neste desenvolvimento, há dois modelos diferentes. Um modelo diferente, que foi o argentino, que continuou a ser utilizado, alcançando 6 milhões de pessoas no ano de 2001. Depois houve a crise política, econômica e financeira, e ficamos com apenas 50.000 pessoas, mas ainda é bastante gente. Mas antes eram 6 milhões, mas de certa forma isolados, sem fazerem parte de uma rede, para que os companheiras, possam ver que isso correspondia a 30% da sua população economicamente ativa e 17% de sua população total. Eu gostaria que tenhamos isso em mente, porque falar de 6 milhões para o pessoal da China parece um povinho pequeno, uma população muito pequena, mas para nós, aqui na Argentina, significa 17% da população total do país. E a prova de que isso era um movimento extremamente importante, que tinha passado da sua etapa de ser perigoso, que o Congresso Nacional da Argentina chegou a ter 5 projetos de lei para controlar essa expansão monetária, entre aspas. Por outro lado, no Brasil, que é o país de origem. Quando eu falo português, eu me dou conta que eu não estou falando português ao falar do Brasil, é que o Banco Palma, este ano, foi uma experiência bastante específica, porque já existia o Banco Palma primitivo, mas sem moeda, e nós fizemos essa proposição com a Fundação Stojan de Holanda para criar a primeira moeda comunitária, que é a moeda Palmas, em 2002. Casualmente, foi quando o presidente Lula assumiu seu primeiro mandato. Apenas para encurtar essa história, eu diria que nesses 20 anos, essa pequena experiência de uma moeda de papel, pequena, mas cresceu até se transformar em 150 bancos, bem-sucedidos, uns mais do que os outros. Mas hoje nós podemos dizer que há 150 bancos no país que é grande, e se a gente pensa, precisaria de uns 10.000. Estamos no caminho.
Mas eu quero marcar esse ponto. Em 2016, de 2000 a 2016, a moeda munduca da cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, criou o primeiro programa de renda básica cidadã. É isso que eu quero chamar a atenção aos companheiros da Ásia, porque esta é uma experiência inédita no mundo. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu vejo que eu estou falando. Tem algum ruidinho? Podem, por favor, mutar algum microfone aberto? Eu quero dizer que o Banco Palma funciona com outro modelo, e é importante ver isso, porque a companheira Nelsa vai falar, né, porque tem uma aplicação própria, que é Dinheiro, o nome, e está respaldado em moeda oficial, na moeda brasileira. Por quê? Porque foi a forma que o Banco Palmas encontrou para multiplicar a sua experiência. Nós temos dois diferentes ramos. Qual é a diferença principal? É que as moedas de crédito mútuo, como temos a Mutuca e as moedas do que eu estou falando no momento na América Latina, não têm controle do Estado nem dos bancos, são iniciativas exclusivamente comunitárias. Atualmente, a Argentina tem uma moeda que é uma criptomoeda, que está de acordo com essa tecnologia blockchain, cadeia de blocos de crédito mútuo, não está respaldada pela moeda oficial. A Argentina, em 2017, tivemos o crise da moeda, que permitiu essa oportunidade, e tivemos a pandemia, e assim nós tivemos dificuldade de sair de casa e nós tivemos que expandir isso em 4 países, além da Argentina: Equador, onde se criou a moeda MUIO, no Uruguai, que se chama Trio Consol, e uma em Colômbia, e a quarta é uma iniciativa do Chile, e não temos tempo hoje para falar sobre isso. Para a companheira que vai falar depois de mim, isso significa que isso é o começo de um movimento que começou a buscar novas alianças com bancos do tempo e outras iniciativas da chamada transição. Por que são importantes essas estatísticas? Primeiro, porque por muito tempo nós não tínhamos isso. A gente não tem que esperar uma crise, a gente já está em uma crise. E a pergunta que nós fazemos, umas mais precisas, dependendo da etapa de vida que estamos vivendo, é: quanto tempo nós temos para provar e fazer coisas que estejam à altura deste desafio? Como lidar ao mesmo tempo com a pobreza e a desigualdade presente e a desigualdade futura? Quanto tempo nós temos para sentir quando a gente acorda e a cada noite a gente vê que a gente está no mundo e não no que nós queremos construir ainda? Essa é a essência da minha apresentação, e eu poderia estar resumindo nesta tela, com essa imagem. Vai depender de como nossas organizações, nossos projetos, grupos, como nós poderemos combinar essas 3 atitudes: ativismo, ou seja, mudar o mundo real já, e nossa vida cotidiana. Investigação, porque sem investigação, sem esse diálogo sul-sul que nós estamos fazendo, não seria possível encurtar caminhos. E em terceiro elemento, que eu chamo de em inglês, que é empreendedorismo, entrepreneurship, que é empreender uma atitude de trazer isso para um movimento em escala e multiplicar o que nós estamos fazendo e crescendo com criatividade e, é claro, buscando caminhos que outras pessoas já traçaram, aprendendo com os passos já dados. É isso que eu vou um pouco mais rápido para chegar às etapas. Você tem ainda uns 2, 3 minutos. Eu já estou aqui finalizando. Vou passar rapidamente as telas, mas vocês têm a apresentação. Vai depender de nós, hoje,
combinar o ativismo, a militância que nós estamos fazendo nas nossas vidas e buscar investigações de outros movimentos que existem, muitos, muitos. Tem um livro que é 1 milhão de revoluções tranquilas, eu recomendo que vocês leiam. E a nossa capacidade multiplicadora. Vamos agora em outra velocidade, temos esse livro que está em espanhol, está disponível, se vocês quiserem, nós podemos enviar. E temos também a experiência de 4 moedas que nós lançamos em 2020, em plena pandemia. Era até mesmo para a pandemia. Essas são as 4 moedas disponíveis. E eu queria dizer para vocês que as nossas lições nesses últimos 3 anos são 4 princípios. Primeiro, alta gestão é fundamental, democracia participativa. Outro ponto que nós precisamos ser permanentes e não só esporádicos e ocasionais. Essas moedas precisam ter mercado permanente de intercâmbios, simultaneamente, no caso, na Argentina, no Uruguai, no Equador e na Colômbia, de forma permanente. Não é uma feira ritual de encontro. O encontro é fundamental, mas não alcança. Para mudar realmente da escassez para a abundância, essa chave precisa ser feita através de músculos que nós temos que colocar a moeda social em pauta. E o terceiro ponto, a terceira etapa, é que o futuro precisa ser cada vez mais importante no presente, e isso nos ajuda a superar o individualismo que nós vivemos. E, finalmente, a lógica da complexidade, onde nós temos que, de vez, entrar na forma de ver a realidade e a nossa responsabilidade sobre ela. Não vou passar mais nada aqui, vou deixar imagens para que vocês vejam o que realizamos, o quanto incrementamos o bem viver, mais de 20.000 pessoas, e é fundamental que nós possamos entrar e sair felizes das nossas reuniões. Isso é uma constante, e a lógica da complexidade, eu não traduzi isso aqui tudo, mas eu sabia que nós íamos chegar até aqui. Essa é uma evolução que nós estamos em curso nas nossas carreiras, na nossa trajetória. Temos teóricos com 40 anos de investigação e temos aqui os nossos links. Vocês vão ter essas apresentações com o nosso site e você pode ver o Delibera, o nosso canal também de YouTube, Edclasses, onde vocês podem ver o que é que nós estamos realizando e, dessa forma, podemos colorir o Colorado, como nós falamos aqui na Argentina. Nós estamos apenas começando e eu quero, sim, seguir com esse diálogo junto. Muito obrigada, Heloísa. A sua apresentação nos deu uma apresentação histórica, geográfico também, das iniciativas que vocês estão implementando na América Latina. E é justamente nós que podemos colocar esses pontos fundamentais, estatisticamente, falando das experiências, e como você mesmo comentou, há várias formas de compartilhar essa ideia de crédito comunitário. E temos aqui, como tantas moedas mexicanas, colombianas, argentinas, eu já até tive a oportunidade de estar com algumas alunas, foi muito importante, nós tivemos um encontro cálido, amistoso, e nós aqui na Colômbia, em Bogotá, temos que dar esse retorno para vocês, estamos todas irmanadas, estamos também irmanadas porque nós temos experiências com características diferentes, com experiências brasileiras, em particular, nos bancos de tempo. É muito importante ver que nós podemos ter essas experiências, trocá-las, e, para isso, nós temos a participação de Inês Fabiano, e eu agradeço muito a presença aqui conosco, e nós vamos também ver que existe essa militância na economia solidária, é presidente da Univents, Justa Trama, é sócia fundadora do Banco Comunitário Justa Troca, que nós vamos ouvir essa experiência, já escreveu livros, um deles é Tramando Esperança,
e um outro que está para se lançar, As Tramas da Esperança. Muito obrigada, Inês, por estar aqui conosco e compartilhar a sua esperança conosco. Quero dar meu bom dia a todos e todas. Aqui no Brasil ainda é de manhã e quero dizer que estou profundamente emocionada e pela primeira vez participando de um webinar com a presença de pessoas da China. Então, profundamente grata. Quero agradecer à Universidade Global da China, à Universidade do Bem Viver do México, agradecer muito pelo convite e estou me sentindo realmente honrada de participar num evento deste tamanho para poder compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vida, junto com a Heloísa Primavera, com a Yali e com a Cláudia. E vou tentar falar um pouco, então, de nosso Brasil e falar também de temas que nos provocam para que façamos mudanças. Este Brasil que tem, neste último censo feito agora em 2023, somos em 203 milhões de pessoas, e um Brasil que tem a segunda pior desigualdade social, só perdemos de Catar, ou seja, 10% dos mais ricos no Brasil têm 42% de toda a riqueza. E, ao mesmo tempo, nós temos dentro desse nosso Brasil 21 milhões de pessoas que não têm o que comer. E 130 milhões que vivem em insegurança alimentar. É realmente um país de muita desigualdade, que não nos deixa ter tranquilidade, porque precisamos mudar essa situação. Mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo um momento no Brasil de muita esperança, com um novo governo, depois de um período muito difícil que passamos nos últimos 6 anos, com golpe, e com um governo fascista, e que é prejudicado muito a vida das pessoas, muito empobrecido e adoecido a nossa população brasileira. Um governo que agora retoma o Bolsa Família, que é uma forma que chegue a todos uma renda mínima, a todos os que mais precisam, e que também tem uma luta grande para que se termine com a fome, e retoma com construções de casas populares. E também é isso, estamos reconstruindo o Brasil com as políticas públicas e com as lutas dos movimentos sociais. Bem, e queria falar muito dos bancos comunitários, porque esse é um tema que tem transformado muitas vidas. No Brasil, então, este ano, comemoramos 25 anos, em México há 30 anos que começou o primeiro banco, no Brasil são 25 anos que começa o Banco Palmas, no Ceará, mas atualmente agora temos feito um levantamento para uma universidade que mapeou no Brasil 182 bancos comunitários. Desses bancos comunitários, a grande maioria, eles funcionam com recursos próprios, com dificuldades também, mas também nós temos a experiência de 9 bancos comunitários que hoje estão com um convênio, com uma parceria com as municipalidades. Os bancos são sempre das comunidades, mas que os governos municipais das suas cidades colocam recursos, ou seja, passa pelos bancos comunitários as políticas sociais. Então, é um momento muito importante que estamos vivendo de sensibilizar as municipalidades para que implantem e sejam parceiras das políticas públicas com os bancos comunitários. Luísa Primavera já falou de Maricá, que é a nossa cidade mais emblemática, onde realmente tem um impacto importantíssimo na cidade, porque tudo que tem de política social
passa pelo Banco Mumbuca e acaba atingindo a população, praticamente toda a população, com alguma política social. E tem também outros municípios menores que também já começam a implantar convênios junto com os bancos comunitários. Nós temos 3 formas de operar os bancos comunitários, ou com uma moeda impressa, como posso mostrar essa nossa aqui, que é o Justo, que é uma moeda que é impressa em papel, sobretudo para trabalhar muito a compreensão de confiabilidade, e cada banco tem um nome de sua moeda própria. Depois, muitos bancos já evoluíram para as tarjetas, né, para os cartões digitais, e, por fim, estamos trabalhando com as contas digitais, que é com a moeda e-dinheiro, que unifica esses bancos comunitários. Até 2022, foram emprestados pelos bancos comunitários mais de 100 milhões de reais, para que possamos entender um pouco a dimensão disso. Cada 5 reais é 1 euro. Então, para poder também termos uma dimensão em dinheiro. Então, foram 100 milhões que foram emprestados e pagos também muito foram pagos políticas sociais como a renda básica ou similares, auxílios à alimentação, aluguel social, programas emergenciais e créditos. Mas estes 100 milhões foram de políticas de crédito desenvolvidas pelos vários bancos comunitários. Temos pelo Brasil 27.574 comércios que aceitam as moedas sociais até 2022. Temos movimentado entre as políticas sociais e os empréstimos em torno de 4 bilhões em moedas sociais. Ou seja, foram 19.446.136 movimentações feitas. Estamos em 24 estados do Brasil. Este Brasil de 203 milhões de pessoas é formado por 27 estados e estamos em 24 estados. Temos tido impactos muito importantes e queria falar um pouco mais especificamente de um banco comunitário mais pequenininho, que é onde estou, que é o Banco Justa Troca, que começou em 2016 com essa moeda impressa, que é o Justo, e que temos trabalhado muito símbolos locais em cada moeda. Cada moeda, as moedas sociais no Brasil, elas equivalem ao real, que é a nossa moeda oficial. Então, 2 justos, eles equivalem a 2 reais. E tem sido algo muito importante, porque estávamos... o Banco Justa Troca, ele acontece dentro de um território, que é um lugar que onde moram 4.000 pessoas, dentro da cidade capital, que é Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. E em 2016 vivíamos um momento de muita violência no sentido de mortes, de tráfico de drogas, disputa de territórios pelo tráfico de drogas, um lugar de muita insegurança que ameaçava a vida de todos. Então, começamos o Banco Comunitário Justa Troca. Foi um período de poder, também foi no período que tem tido um golpe no Brasil, onde se tirou uma presidenta mulher comprometida com as políticas sociais. Então, havia muita desconfiança de tudo o que se fazia. E por isso que, para nós, foi muito importante ter a moeda impressa em papel para poder chegar às pessoas. E as pessoas foram acreditando nessa moeda. Hoje, tudo que há de comércio, padarias, fruteiras, farmácias, todas aceitam a moeda social que circula dentro da comunidade e dão descontos
de 5% a 10% para que o dinheiro fique dentro da comunidade. A grande compreensão da importância da moeda social é que o dinheiro fique dentro daquele território, para que aquele território se desenvolva. E foi isso que passamos a ver com o passar do tempo, também uma confiança muito grande entre as pessoas. E hoje, 2023, é um lugar onde não tem mais mortes por tráfico de drogas, e é um lugar que não há mais tiroteios, e como havia antes de todos os dias termos um jovem sendo assassinado. Ainda tem droga que circula dentro da comunidade, sim, mas a disputa do território é que não acontece e, portanto, não acontece a violência. Então, não queremos dizer que é só pelo banco comunitário, mas por tudo o que ha sido feito pelo banco comunitário. E também temos linhas de empréstimo para reformas de casas, linhas de empréstimo para poder também ter créditos para começar pequenos negócios financeiros. E o fundo do banco tem acontecido muito com apoio internacional, de modo muito especial, de organizações como Anexos da Itália, como SERAI da Espanha, que tem sido muito importante e nos deu também uma oportunidade de poder estar ainda este ano em Sevilha, em Córdoba, em Valência, e poder apresentar isso que estamos fazendo aqui, e também para ver que é possível se criar outras formas de trabalhar o tema das finanças solidárias, como tem sido importante conhecer o FONREDES de Espanha, que também trabalha, a Escola de Economia Social e Solidária. Então, nos entendemos hoje que, mesmo estando em um lugar pequenininho, na cidade de Porto Alegre, estamos integradas no mundo para esta grande luta. E passamos isso aos que aqui também usem a moeda social para poder fazer esta mudança. Também o banco comunitário tem sido o que, no período da pandemia, quando a população tem sido abandonada, porque não havia um governo do Brasil que se preocupasse com o povo brasileiro, não havia um governo estadual e nem municipal, o banco comunitário tem sido o que buscou cesta básica para as pessoas, foi o que foi na casa de cada um dos moradores entregando máscaras e máscaras e sabão para que as pessoas pudessem ter os cuidados durante a pandemia, e que até hoje faz campanhas de cestas básicas para que para que as pessoas não passem fome. Então, o banco comunitário, acho que queria deixar aqui meu depoimento, que poderíamos trabalhar muitos números para poder dizer a sua importância, para poder dizer o quanto que economicamente ele pode transformar a vida das pessoas, o quanto ele pode significar na transformação de um sistema financeiro. Mas eu quero chamar a atenção que, mais que tudo isso, um banco comunitário cria uma relação de confiança entre as pessoas de um território. E isso é algo muito profundo na reconstrução do mundo que queremos. Porque as pessoas, a moeda, ela nos diz que nós todos somos iguais, que aqui há tem uma outra forma de se dimensionar o que vale, o que cada um de nós tem. Então, acho que ele desmistifica uma moeda oficial que não sabemos quem la emite, como que podem emiti-la e sobre quem está o controle. Na moeda social, quem tem o controle é a comunidade. E por isso que é algo tão importante, e eu fico muito feliz que estejamos fazendo esse debate entre vários países. E sonho que a esse momento que estamos vivendo no Brasil com o governo, nossa grande luta é criar um sistema financeiro que coloque as moedas sociais como uma grande prioridade, sobretudo para construir as políticas sociais e a distribuição de renda tão necessária. E que possamos fortalecer essa rede de bancos que temos hoje no Brasil para a gente poder avançar mais.
Também Nelsa, habría que hacer tu cierre. ¿Tienes 1 o 2 minutos para cerrar? Obrigado, Cláudia. Sim, sim, eu tenho também aproveitado este período para escrever as tramas da esperança, porque é isto que somos, uma grande esperança, onde tenho contado muito desse processo que temos vivido com o Banco Comunitário, os impactos que tem feito na comunidade, e o quanto que podemos transformar a vida das pessoas e, sobretudo, transformar a consciência. Por tudo o que temos vivido aqui, nós acreditamos profundamente que é necessário transformar a consciência das pessoas para que tenham uma análise crítica do que se passa no mundo, com o que se passa em seu país, com o que se passa em seu território, para que não sejam cooptadas pelo sistema capitalista e acabem passando por aquilo que passamos nos últimos 4 anos em Brasil, mas que acreditamos profundamente que é possível se criar um outro sistema financeiro e, sobretudo, as experiências dos bancos comunitários, que se somam a tantas outras iniciativas de finanças, elas podem transformar a vida de um território e transformar a vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada a você por contar sobre o contexto do que acontece no Brasil, porque o Brasil é um dos países que nos inspirou extremamente nesses últimos anos para que possamos criar um sistema financeiro social que seja realmente social. Bem, agora nós temos vários comentários dos companheiros que estão acompanhando esta nossa sessão. Eles nos cumprimentam de Alta Graças na Argentina, na Tiori também um oi do Uruguai. Olá, companheiros do Sol no Uruguai. E também Fórum Social Mundial, temos também o Pierre Jorge, ele diz que as experiências de moedas sociais são bem-vindas no Fórum Social Mundial. Também vejo vários amigos aqui com experiências de moedas. Silvia Gonçalves, que está no México. Silvia Gonçalves, muito bem-vinda. Nós vamos continuar, então, com este painel. Agora, nós vamos passar para o México para falar um pouco mais sobre outro tipo de experiência, que são os marcos do tempo, que são, de certa forma, irmãos das moedas comunitárias, e com Heloísa, com o Júlio, que também talvez esteja participando, escutando a nossa sessão, como conectar os bancos, com o Banco do Tempo, com as moedas comunitárias, solidárias, sempre estamos unidos para ter esta mensagem, esta união. Também nós vamos convidar a professora que estudou em antropologia social e também educação, doutora em educação, também ela é fundadora da Cooperativa de Desenvolvimento Humano e Economia Sustentável e Solidária, membro da Rede de Cooperativas Culturais da Cidade do México, fundadora do Banco do Tempo, Cuauhcan. Especializou-se em vários assuntos humanos, educação, políticas públicas, economia solidária, com certeza. Muito obrigada, Yali, por estar aqui conosco, e vamos seguir. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando nesta ocasião. Há pessoas conhecidas também, o pessoal de Alta Graças, Cláudia Álvares, Silvia, que nos falamos há pouco tempo, e também, com certeza, agradecer a Quinchayô, a Cláudia Álvares, pelas suas decisões, também agradecer à Universidade da China, a Universidade Global de Sustentabilidade e a Universidade também do México. Muito obrigada por fazer possível este encontro com diferentes horários, que nós possamos conseguir compartilhar as nossas experiências. No caso do México, na cidade do México especialmente, nós iniciamos exatamente com a pandemia, que Heloísa
mostra a importância que teve esta situação em esfera mundial para que pudéssemos avançar e desenvolver formas diferentes de trabalhar. Eu acho que é uma grande oportunidade de termos estes grupos, essas redes, essa oportunidade de falarmos sobre todas essas questões. Aqui no México, desenvolvemos bastante esse movimento na pandemia. Desde fevereiro de 2020, nos convidaram como cooperativa de economia sustentável para que falássemos sobre economia solidária, economia social. Então, este programa, para entendermos quais são os limites da economia social e solidária, criamos bancos de tempo, moedas comunitárias, entre outras cooperativas, claro, tanto formais como informais. Então, começamos com essa história dessa experiência do Qualcam, que faz parte, que foi falado sobre isso em um workshop durante a pandemia, e fizemos os cursos, os workshops, e de repente nós observamos que primeiro trabalhávamos presencialmente, mas aí começamos a trabalhar online. E, claro, todas as questões de desemprego, questões de manter o desenvolvimento dos negócios, grandes ou pequenos, e foi uma oportunidade de pensar, bem, nós vamos trabalhar com as ferramentas da economia social, mas vamos ver se na prática isso funciona. Foi quando, então, lançamos o desafio, vários companheiros aceitaram esse desafio, e foi dessa forma que o pessoal do banco do Qualcam, no caminho de pesquisas, buscando modelos, buscando formas de criar, aterrissar esta questão do Banco do Tempo, e nós encontramos o senhor Julio Kiss. Eu agradeço muitíssimo de estar aqui conosco, porque foi uma pessoa-chave para o desenvolvimento deste banco, e nos ajudaram profundamente para ver que maneira que nós poderíamos concretizar este exercício de uma maneira muito generosa, e uma coisa nos levou à outra. De fato, foi o Júlio que nos colocou em contato com a Cláudia Cavaleiro, quando nós fizemos trocas de serviços, trocas de informações. Foi então que foi este meio para sistematizar a experiência. Eu vou colocar a apresentação para que vocês possam acompanhar a apresentação na tela. Bem, a questão da economia social e solidária é um assunto muito amplo. Tinha várias concepções, várias formas de conceber o que é economia social e solidária como ponto de partida para abordar os bancos de tempo e também a moeda Qualcam. Então, temos esse ponto de vista técnicos para que nós não desviássemos muita atenção, porque este material, agora que nós estamos tratando e estamos tentando localizar essas questões, porque nós estamos desenvolvendo essa moeda Qualcam. Primeiro, nós vamos falar dessa questão e difundir essa questão desta moeda para que essa experiência ela possa servir na difusão de todos esses exercícios que foram feitos. Nós vamos falar diretamente para as pessoas que não sabem, que estão presentes neste fórum, o que é um banco de tempo? O banco de tempo é uma ferramenta da economia solidária que serve para depositar tempo do que nós sabemos fazer, ou seja, se você tem uma profissão, uma arte, um talento, alguma habilidade, tudo serve, tudo pode ser utilizado neste banco de tempo. Nós queremos demonstrar que podemos resolver as necessidades de nossa vida cotidiana. Eu creio que isso é muito relevante. É um exercício que não há
onde não há circulação de dinheiro, há um problema de desemprego, mas nós não vamos ficar com os braços cruzados, temos que seguir adiante. Então, o que nós fizemos com a Qualcan foi sistematizar, passo a passo, de como podemos constituir um banco do tempo. E nós resumimos em 12 passos, que primeiro é ter um grupo gestor, é muito importante, porque a partir destes interesses coincidentes, nós podemos organizar um grupo de pessoas ao redor dessa temática. E realmente trabalhar com questões ambientais, temas que sejam importantes para a sociedade. Com o Qualcan, surge como uma necessidade de enfrentar a crise da pandemia. Então, nós concordamos com outras pessoas que deveríamos nos organizar e ir adiante com o projeto. O segundo passo, que é extremamente importante, é que acompanhe os exercícios de capacitação das pessoas. Nós pensamos que, antes de iniciar qualquer empresa como essa, é importante ter um curso de economia social e solidária sobre, especialmente, as alternativas estratégicas deste modelo. Depois de termos essa experiência de cursos, temos que ver a definição dos nossos objetivos. É importante entender para que nós queremos um banco de tempo, qual é a nossa visão, os regulamentos, o nosso logo, ter uma cara e dar uma personalidade a este empreendimento ou movimento. Depois é definir uma estrutura. Nós temos uma estrutura circular, com uma direção coletiva. Assim que nós tenhamos essa possibilidade de ter um grupo desse tipo, com esse tipo de funcionamento, definir os documentos que são necessários para organizar este trabalho. Falamos de regulamentação, uma carta de compromisso, uma credencial, um talão de cheques, proteção dos dados, catálogo dos sócios, parceiros, e depois realizar as assembleias gerais, tanto do grupo gestor, como também de todos os sócios. Depois, a definição, principalmente, dos quadros de moderadores. Neste caso, juntamos todos os participantes durante reuniões, e com isso, nós conseguimos fazer a consolidação das assembleias, por exemplo, também um sistema de registro que originalmente era manual, depois nós fomos adiante, começamos a trabalhar digitalmente, e depois um planejamento de um trabalho anual com cada comissão, que partiu de uma necessidade do grupo, com o mapeamento das necessidades, depois algumas regras, os produtos, os serviços que nós iríamos oferecer de uma maneira presencial ou também online, e depois o informe de trabalho. Estes foram, então, os 12 pontos necessários para constituir um banco de tempo para levar e reproduzir essas experiências, para que pudéssemos crescer e sermos reconhecidos. Uma experiência isolada não é algo tão eficaz, por isso que nós realizamos vários eventos para promover este trabalho junto com a Universidade do México, também a Secretaria de Cultura, vários organismos e agências que fizeram parte, o que é muito importante para reconhecer este movimento. Então, desenvolvemos, como vocês podem ver, cada um de nós, estes pontos, os 12 pontos. Estão aqui desenvolvidos com o propósito, como eu disse antes, de editar o material para servir para esses espaços que nós estamos aqui convidando para fazer parte desse movimento. E esse aqui é um pouco da ideia que temos aqui, principalmente nesse material, que eu não sei se vocês conseguem enxergar, esse manual, que é para viver livres do dinheiro. Nós temos a nossa própria moeda comunitária. Esse aqui
é o material que a Cláudia pode fazer o favor de compartilhar com o mesmo editorial para que a gente possa apresentar agora mesmo, nesse momento, possa ter o mesmo formato com segmento, onde nós temos aqui diversas ferramentas dispostas nesse material que nós estamos apresentando aqui. Parece que é ainda não muito conhecido, mas estamos sim desenvolvendo de forma muito específica, testando e vinculados àqueles 12 pontos que eu expliquei e os cursos. Temos esses cursos porque são importantes, tem outros também. Mas é importante falar sobre a definição do objetivo que comentamos anteriormente. Temos alinhamentos gerais que nós vamos discursar um pouco, porque nós queremos manter a mesma margem do setor público, do setor privado e de partidos políticos, sobretudo, que vão nos permitir esperançar, porque assim podemos avançar. Eu não sei se outros países, mas aqui no México existem muito jeito de querer capitalizar esse movimento. E nós definimos que o Banco do Tempo deve estar aqui nos espaços até mesmo de religião e também sociedades que possam ser consideradas sociocratas, ou seja, uma organização que é dirigida pela coletividade, e o Banco do Tempo pode ser baseado, sim, na confiança, na amizade, na solidariedade, na cooperação, no cuidado, no carinho, e que seja includente e que possa levar a economia do dom e dos cuidados, e que nós possamos ser totalmente autônomas. E, dessa forma, temos essa estrutura. Você tem 2 a 3 minutos, tá bom, Yali? E vamos ver aqui a estrutura que nós dispomos. É circular, uma direção coletiva, e vamos ver a forma de funcionamento. São aqui a forma de como nós damos início ao intercâmbio de serviços através de um vale por 1 hora. Por exemplo, nós temos 12 elementos, e uma vez que começamos a fazer os exercícios e temos um curso para que a gente possa realmente ter a nossa própria moeda comunitária, fizemos aqui no México isso. Nós começamos, então, a fazer toda essa troca através desse vale, e serviços foram prestados dessa forma. E assim definimos cada uma das atividades, e vamos ver como é que nós podemos fazer isso, e estou fazendo isso de forma muito rápida para estar dentro do tempo. Temos o funcionamento, os documentos básicos e assim por diante. E aqui nós podemos contar com material de base para que possamos compartilhar entre nós. E temos aí também os sucessos alcançados. E eu quero mostrar para vocês que, quando nós começamos as nossas reuniões, nossos cursos, nós fazemos isso de forma alinhada, e isso nos levaram a ter produtos disponíveis aqui, como vocês podem ver. Temos consumidores a partir de ideias baseadas nos mesmos companheiros do Yuchuca, que tem esse banco. Tivemos a primeira reunião, algumas experiências que nós fizemos aí, e começamos a ter encontros com outros coletivos. Aqui nós temos em Cusco, e também os companheiros do Yuchuca. Temos a Tocepa, as pessoas da Casa de Cultura Yaritas, como nós vemos aqui com os companheiros do México. Nós também tivemos a oportunidade de celebrar os 13 anos de Michuca, e também tivemos no 10º aniversário de Mone Validete, em Buenos Aires, com a companheira Silvia, e tivemos em diferentes atividades. E, com isso, eu concluo dizendo que nós nos fortalecemos muito em pertencer à Sociedade Latino-Americana do Banco de Tempo. É um movimento internacional, ibero-americana de Banco de Tempo, na verdade, onde temos aí um acompanhamento de pessoas
como a Heloísa Primavera, como o Júlio, que estão aqui nos acompanhando de forma muito solidária e generosa nesses meios coletivos. Muito obrigada. Muito obrigada, Ali, por compartilhar as suas experiências no Banco do Tempo. E agora, vejo que há vários comentários no chat. Seria muito bom dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, tudo que está sendo escrito, Beatriz, do Observatório da Comunidade Social da Universidade Nacional de Buenos Aires. Temos também aqui os companheiros de Querétaro. É muito bom dizer isso. Que bom que vocês podem compartilhar, participar com algum comentário. E já que você estava falando sobre os bancos do tempo ibero-americano, e temos aqui Júlio, que pode participar também, agora, no momento, nós vamos abrir para que nós possamos dialogar com os presentes. E se vocês têm alguma pergunta, vocês podem escrever no chat, comentários. E também nós podemos fazer dessas perguntas, desses comentários, momento para responder em alguns minutos. E assim nós começamos com as nossas 3 companheiras panelistas para ter esses pontos para que vocês possam fazer suas últimas considerações. Eu não sei se Júlio, Silvia e os companheiros se animam a fazer perguntas, comentários. Seria riquíssimo, sim. Assim nós podemos compartilhar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão refletindo a respeito. Vocês podem levantar a mão ou mesmo abrir o microfone para participar. Júlio, por favor, adiante. Oh, que bom! Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei como definir o tempo, mas eu quero saudar a vocês. Eu estou da Espanha, estamos no momento eleitoral, o país agora está em circunstâncias diferentes, e isso, claro, que faz um rebuliço na economia. E aqui nós estamos. Eu quero agradecer a todas as palestras, muito interessantes. Quero agradecer à organização, porque às vezes temos a barreira do idioma, e é muito importante ter essas pontes. Nós estamos aqui constantemente, está funcionando muito bem nessa atividade, em toda essa conferência. Nós temos isso como um modelo na nossa sociedade ibero-americana, porque nós temos pontes de mais 2.200 bancos do tempo em nível mundial, e o idioma pode ser uma barreira que nos separa. E a organização dessa Universidade da China nos mostra uma forma enriquecedora de criar pontes através de todo esse conhecimento compartilhado. E eu quero dizer isso. Muito obrigado à universidade por essa proposta, a todas as considerações, as amigas aqui, Bancos do Tempo, e amigas pessoais também, eu tenho que deixar isso claro. E vamos seguir criando e construindo pontes. Isso é o mais importante, porque é um movimento mundial. Não só os bancos do tempo, mas também as moedas locais e o movimento de esperança. Saudando também a Nelsa com o seu livro, tão importante esse movimento no banco, o Banco Comunitário. Nós temos que realmente fazer esse movimento esperançado, depois de tudo. E a importância das mulheres, a importância da mulher, eu tenho que consolidar isso. Eu não sei se eu sou o único homem, mas isso me deixa muito feliz, eu tenho que reconhecer isso. Muito obrigado, um abraço muito forte. Graças, obrigada. Obrigado, Júlio, e vamos aqui aproveitar a sua participação para que você veja que a Universidade de Sustentabilidade nós aprendemos muito, e é justo como nós fazemos a comunicação em rede global. Muito obrigada a Kent e a Halley por todas essas aprendizagens, e se vocês querem, de alguma forma, abrir esse espaço para buscar esse vínculo com toda a Global University. E esse tema da economia solidária e moedas comunitárias, nós possamos nos aprofundar mais sobre o assunto com elas. Isso é assunto para o futuro. Eu não sei se há uma outra participação. Silvia,
você está conosco? E Cláudia Álvares. Por favor, Silvia, sua vez. Muito obrigada, muito obrigada por trazer essas tramas da vida, como o nosso companheiro Júlio disse, nos traz esperança. Eu gostaria de agradecer sobre algo que a Heloísa disse, e me parece que é fundamental. É importante, desde já, não somente o ativismo nesse presente, mas também olhar esses seres com tanta maestria e com tanta sabedoria que se apropriam de todos esses conceitos e também formas possíveis, e também outras formas possíveis de vida. Eu me refiro especificamente às crianças e os jovens, de tal forma que eu estou aqui convidando vocês para que todos os lados sigam juntos, para que nós possamos buscar essa confiança mútua e poder olhar para as crianças e jovens que estão ávidos por fazer parte dessa possibilidade, dessas formas de economia social e solidária. Vamos, então, tecendo essa experiência com crianças e jovens, porque eles vão levar o futuro, são os motores do coração e da vida, criando espaços diferentes, desde essa inocência pura, desde esse ato de compartilhar e não competir simplesmente. Eu digo que a economia solidária é a forma para que a gente chegue em cada vilarejo desse planeta que é a Gaia Pachamama, e a gente possa incluir jovens, crianças, pessoas com algum tipo de incapacidades, aqueles adultos ainda mais velhos do que nós também possam estar incluídos com através de oficinas e espaços novos. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. E também nós podemos ter aqui no chat, temos os vídeos, temos aí as palestras, os livros disponibilizados, assim os companheiros da rede de transição possam ter acesso. São pontos onde nós poderemos compartilhar e como funciona essa forma do consumidor trabalhando na rede comunitária. E, Silvia, você bem falando sobre isso, nós estamos aqui a 10ª aniversário da moeda, que foi pensado para esse propósito. Então, Silvia pode falar sobre isso para os interessados possam, quem sabe, desenvolver esses caminhos e possam estar em contato contigo. Como Cláudia falou, e a Helena também, eu vou dar a palavra agora para a Cláudia Álvares, e depois a Helena. Bem, quero saudar a atividade a todos vocês. Dizer que o intercâmbio sempre soma, e como temos aqui algumas reflexões, eu tenho 3 ênfases com relação às crianças e jovens. Esse é um tema da troca, do intercâmbio de experiências concretas e também as dificuldades que nós vivenciamos para ver se existe em algum lugar uma ferramenta de transformação que possa ser mais estendida, expandida, na verdade. E nós podemos, quem sabe, ter um vídeo, temos aí um vídeo de Cláudia de 20 minutos, que é muito bom, como é que ela desenvolveu toda essa experiência concreta. Eu acredito que isso é muito bom para fazer parte do material para contar e promover ainda mais a rede. E temos também o tema das experiências concretas, como o sol que nasce, e não como uma moeda, mas como uma ferramenta, e com a definição de ser irmão de todas as experiências das moedas. E agora nós temos que contar essa história, que nós estamos vivendo isso no Uruguai, na Argentina, e como foi falado também, que isso está acontecendo no Brasil e agora também no Uruguai. Todas essas ferramentas, todas essas ideias são bem-vindas e precisamos trocar experiências com pessoas físicas, isso é muito bom, e nós podemos estar junto com a nossa comunidade. E eu gostaria também de falar que há uma experiência que nós queremos sistematizar e compartilhar, e nós integramos isso e trazer essas
experiências para reflexão. Depois de 2 anos de intercâmbio de pensamento, nós estamos agora integrando jovens adolescentes a partir de 12 anos. E no sábado passado, foi a primeira oficina que nós participamos ativamente com a aplicação de 3 novos integrantes. E para nós, isso é um grande passo. Eu tenho que chamar a atenção do tempo que nós demoramos para resolver coisas que deveriam ser simples, tratados como cotidiano. E isso deveria ser os pontos mais fáceis de resolver. Muito obrigada, um abraço a todos. Nós temos uma pergunta do público chinês que nos pergunta se nós podemos explicar um pouco melhor como que funcionam os bancos de tempo. Então, eu vou pedir a Jali e ao Júlio que possam comentar brevemente como que funcionam um pouquinho mais esses bancos do tempo. Com relação ao material que nós passamos para vocês e dizer como que funciona, e voltar um pouco para a apresentação, para que eu possa explicar um pouco melhor como que funciona, para ilustrar um pouco melhor. Aqui, nós temos o ponto definição do curso, funcionamento. Nós utilizamos um vale moeda de tempo para contabilizar a transferência desses recursos entre os sócios. No caso do intercâmbio de produtos, nós temos aqui este material, que é utilizado como um vale de troca de tempos. Nós temos aqui a data, o nome do prestador do serviço, o nome do usuário, uma avaliação para saber se o serviço foi bom, regular ou mal, as observações e a assinatura das pessoas. Como que funciona este intercâmbio? É uma forma de trocar de forma multilateral. Não é um intercâmbio comum, não é multilateral, para que possamos ter acessos a diferentes serviços. Na verdade, é multilateral. Com isso, nós queremos uma rede de apoio, resolver as necessidades das pessoas na vida cotidiana, pessoas que não tenham dinheiro, mas que podem ter acesso aos serviços. Temos aqui o catálogo de produtos, de serviços, que podem contar diretamente com a pessoa que está ofertando a prestação do serviço, mas tudo isso tem que ser registrado, o custo no banco do tempo. Então, nós classificamos essa informação dos serviços a partir do ofício, profissão, arte, giro, e os níveis básico, intermediário ou avançado, também qual local, se é uma cidade, uma colônia, é uma cidade menor, ou são bairros, se é um serviço presencial ou digital e quais os setores. Jovens, mulheres, idosos. Dessa forma, nós conseguimos organizar a informação. Quando nós temos a provisão de contas e oferecemos a prestação de contas, o valor dos serviços, então, quando não tem muita atividade, nós temos uma equipe para dinamizar a rotatividade dos serviços. Temos sempre cursos de capacitação, de formação. E também, com este material, nós conseguimos entender o processo de serviços e oferecimento de serviços. Muito obrigado, Jali. Moeda Par, de Córdoba, estão nos dando um oi, também de Rosário da Argentina, também a Moeda Par, de Rosário, nos mandam abraços do México, Flória Carmona, da Rede Nacional de Promotoras de Serviços Rurais, e também a Heloísa também está compartilhando conexões, vínculos de um movimento que se chama 1 milhão de revoluções tranquilas, compartilhadas pela Heloísa Primavera. Também um livro muito interessante, Como Utilizar uma Moeda Comunitária
mas com a perspectiva das crianças. Então, novamente, o livro da Heloísa Primavera, 1 milhão de revoluções tranquilas. Essa questão do banco de tempo, que foi falado pela Djali, caso não haja mais informações ou qualquer tipo de comentário, alguém quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão. No chat tem vários comentários de várias pessoas, da Glória Carmona, Heloísa Primavera, Rubem Brown, que é da Argentina, Moneda Pardo do Rosário. Eu gostaria de agradecer a Alejandra, que também está dizendo oi do México, uma amiga querida, que estamos trabalhando juntos com a Global University. Temos uma pergunta para a Heloísa, da Xin-Yin Lu. Se pudesse falar um pouco mais sobre o apoio do governo e o controle deste movimento das moedas comunitárias. É para contar para vocês que eu me referia especificamente a 2 casos. No caso da Argentina, que foi um caso, digamos, interessante, porque aconteceu em um ano de transição na Argentina, que foi em 2001. Para o ano de 2001, eu digo isso porque eu era a coordenadora do trabalho deste aluno que estava fazendo um mestrado em administração pública, que ele apresentou este projeto com a senadora mendocina, pergunta, se vocês quiserem saber, senadora Marita Percival, um trabalho de avaliação da Argentina, que havia tantas moedas em papel que era muito fácil falsificá-las. Já estava começando a ter algumas distorções, questões que eram um lugar que era 50, no outro era 500 ou 5. Então, pensamos que tinha muito papel, como estava acontecendo naquele momento. Então, o Congresso do país apresentou um projeto, aí temos o nosso aluno que apresentou esse projeto, em seguida apareceram 4 outros projetos. Esse projeto do Senado, no Senado, e depois mais 4. Eu falava do ano de 2001, ou seja, ele quis, de uma forma elegante, proteger as pessoas da falsificação. Mas falando do ano de 2001, é muito difícil. Como que poderia controlar para que não houvesse desvios, por exemplo, suponhamos que fosse essa a intenção, porque havia uma suspeita que era um movimento subversivo ruim, mas era algo bom, porque havia um interesse social com municípios e também pequenas cidades. O governo quis fazer um controle, mas não conseguiu, porque em dezembro tem a questão das finanças, da economia, o movimento, ele calou, porque a falsificação aconteceu na realidade. Agora nós estamos em uma situação diferente, porque as moedas que existem na Argentina são moedas que têm uma cadeia de blocos, também há sistemas que podem controlar a não corruptibilidade do sistema. O governo ainda não se meteu nessa situação. No Brasil, ao contrário, de forma prematura, no ano de 2006, havia o interesse do Banco Central brasileiro, há algumas publicações, teses de Maruza Vasconcelos sobre esse assunto, que as moedas locais eram um suporte para as moedas sociais. O governo teve uma atitude diferente. O Banco Par, ele teve a inteligência e a sensibilidade de começar a fazer uma outra coisa, de aproveitar a lei das fintechs, empresas de tecnologias financeiras de microcrédito, para fazer com que essa informação estivesse mais transparente. Então, há 2 movimentos diferentes, o da Argentina, que é um fracasso, sim, não tem mais nada para substituí-lo, a não ser uma suposta atitude de não chamar de moeda, algo que é bastante discutível. Então, é um movimento de par, mas é uma moeda que é diferente. Bem, para completar e para fechar a questão do Brasil, o Brasil está automaticamente controlado, porque hoje, justamente, o Brasil tem as moedas sociais, com vários bancos, respaldados
pela moeda oficial. De forma automática, são controladas essas moedas sociais ou solidárias, como moedas da Espanha, da França, que são respaldadas ou têm lastro na moeda oficial. Eu quero insistir sobre qual seria a melhor moeda. Nenhuma é melhor do que a outra. Ela alcança públicos diferentes, mas para mim, que sou da geração dos anos 60, que vivi experiências de tentativa de mudar o sistema de Cuba e também da Nicarágua sandinista, com várias relações, para mim, a moeda que não tem respaldo, que não tem lastro, TEPAR, porque LAN estão baseadas na confiança das pessoas e, por isso, podem sair do controle do Estado e dos bancos, ou seja, de forma concreta para a Inelsa. Inelsa, oi para você, tudo bem? Porque você pode complementar sempre quando nós temos mais de um sistema de intercâmbio, pode haver uma moeda social local, comunitária e controlada, e outra controlada por nós, que não é sem controle, é um controle muito mais legítimo, que é um controle das pessoas que a utilizam. Você pode ampliar muito mais, conforme o que a colega me colocou aqui, me fez essa pergunta, ela se chama Machine Liu, coloquei o meu telefone, os meus contatos, para quem quiser falar comigo, complementar, não ficarmos com apenas uma, por que não termos uma ou mais, ok? Certo. Era isso. Muito obrigado, Heloísa, sobre a questão das moedas, sobre os sistemas de intercâmbio. Somos tão apaixonados por essa questão. Há muita coisa para ser comentada, discutida. Sabemos também que temos muitos desafios diante de nós. Este, como foi comentado, Heloísa, muito obrigada pela sua pergunta, que como nós podemos nos conectar e levar adiante essa parte e atingirmos os nossos objetivos. E sim, às vezes, nós sabemos das experiências que são utilizadas em nossa vida cotidiana, nós não podemos utilizar apenas uma, é importante, às vezes, ter mais do que uma, priorizar a parte local e também ter uma estratégia regional e global. Temos muito que comentar nesse sentido e também voltar à essência e ter uma forma de fazer intercâmbios, entender o meio ambiente, a permacultura, reconhecer os serviços e ecossistemas que nós temos aqui na nossa casa, que é o planeta Terra. Este é o objetivo de nossa prática, de práticas solidárias, que com certeza tem a ver com as moedas e tem a ver com os bancos de tempo. Então, uma pergunta dos bancos de tempo sobre da Morella, que é um caso concreto que já referimos, que é o Qualcan, que é a moeda do tempo, o Banco do Tempo, que é este fundo, e nos pergunta como que vai ser a questão do banco se ele continuar utilizando esse sistema econômico convencional e capitalista. Não seria melhor pensar neste caso do Banco do Tempo? Se você puder, de ali, fazer mais um último comentário sobre essas questões, por exemplo, eu acho que pode ser um importante comentário para nós. Muito obrigada. Um exemplo importante de como fazermos um intercâmbio uma das companheiras que trabalha com bancos urbanos e também os recursos deste workshop que nós estávamos realizando por meio de reuniões online, nós conseguimos disseminar essa informação. Depois desse curso, nós, por exemplo, fizemos várias trocas com outros tipos de conhecimento e para ver como que nós podemos, por exemplo, fazer produtos de higiene. É importante ter essa troca, este intercâmbio, os resultados que nós atingimos, que é um protótipo, porque muitos de nós começamos a produzir vários produtos importantes, não só para o nosso consumo pessoal, mas a importância de pensar no consumidor, porque tínhamos também produtos para trocar.
Então, os intercâmbios deixaram de ser apenas de serviços, mas também começamos a trocar produtos. Então, há essa questão da irmandade por meio dessa ferramenta que é criado. E isso é muito bonito de ver. Também, em algum momento, eu tive problemas com um problema de saúde, e este médico me disse: o que que eu posso tirar com tudo isso? O que que eu ganho com tudo isso? E eu falei: podemos oferecer serviços, trocar serviços. Então, foi extremamente importante. Ele se incorporou à nossa troca e começamos a fazer uma troca com ele também. Porque, como disse Heloísa Primavera, são temas polêmicos. Se temos uma moeda, desenvolvemos uma moeda específica ou não. Esta, sim, é uma construção conjunta. É importante que, durante esse exercício, nós pensemos não só nesse trabalho da forma mais convencional. Muito bem, muito obrigada, Yali. Muito obrigado pelos seus comentários de todos aqui. Estela, também Estela Schied, que está no Kurdistão. Ela diz que é muito brilhante, muito inspirador, espera que em algum momento possamos nos encontrar com ela na Inglaterra. Muito obrigado. E ela fala sobre a paz no Kurdistão, mas Estela está no Kurdistão, ela está, desculpem, morando no Reino Unido. Então, podemos passar para as últimas considerações, últimas palavras, com certeza, pensando nos passos seguintes, que o nível mais profundo, essencial dessas experiências, ou também de uma articulação prática, que sempre estamos pensando dessa forma. Bem, o que acham de começar, talvez, como nós começamos a apresentação, ou fazemos o contrário? Talvez começamos com a Jali e fechamos com a Heloísa. O que vocês acham? Podemos fazer dessa forma? Você que escolhe a forma que for melhor. Bem, para ser equilibrado, Jali, você poderia, então, fazer o fechamento, 2, 3 minutos apenas, para que possamos fechar para o último fechamento. Bem, a minha proposta é que temos que começar a gerar mais material para trocar as experiências. Eu acho que é muito, muito importante começar a falar com editoriais, cooperativas, grupos que tenham também interesse, onde nós possamos imprimir estes exercícios, falar sobre esses exercícios é muito importante, difundir todas essas questões. No México, é importante falar sobre essa questão, porque temos que sistematizar e gerar um material que possa servir de acompanhamento para trocar mais experiências. A importância de gerar mais possibilidades. Com relação ao que era comentado, o que a Silvia nos disse, nós temos que pensar que a base de todo esse trabalho ao exercício de poder gerar um sistema à margem do setor público e também à margem do setor privado, mas deve ser um concerto de vários participantes, de várias partes interessadas, para trabalharmos com um material que seja, que vá além, que tenha um modelo baseado na produção de cooperativas e não competitiva. Eu acho que nesse modelo estamos trabalhando, e a questão que temos este espaço, onde há universidades interessadas que podem ampliar essa discussão de eventos como este, eu acho que são fundamentais, e temos que conhecer os pontos de vista diferentes para enriquecer essa proposta, que é uma educação de vários setores sociais. Eu penso que seria essa questão. Muito obrigada. Muito obrigada, Yali. Nelson? Então, eu também gostaria de fazer alguns comentários. O que o Júlio coloca, realmente toda essa construção
ela tem um rosto feminino. Acho que isso é muito, muito forte, e a gente vê essa presença muito forte das mulheres nos bancos comunitários, de tomar a frente. E eu acho que não é por acaso, né? Não é porque houve uma coincidência, mas porque as mulheres têm essa atitude de gerar vida, de gerar o novo. E aí, quando tem algo novo, como essa construção das moedas sociais na sua diversidade, as mulheres estão presentes de uma forma muito determinante. Também quero concordar com a Silvia e a Helena que temos um compromisso especial com as crianças e os jovens de uma forma eles vêm com uma presença muito forte nos bancos comunitários. O evento todo que teve dos 25 anos do Banco Palmas é uma expressão das mulheres. O Banco Maricá, das mulheres e dos jovens, o Banco Maricá é uma juventude presente em todo o processo dele e tocado. Então, acho que tem muito essa mistura assim, da juventude, ou é as mulheres, ou é a juventude, ou é os dois juntos tocando. E eu acho que sim, que a gente tem que ter um olhar sobre um processo de formação às crianças. É maravilhoso a gente ver quando fazemos as feiras e as pessoas precisam trocar a moeda oficial pela moeda social, e as crianças são as que mais se encantam com a moeda. Então, acho que fazer esse encantamento, elas reproduzem depois dentro das suas casas, e isso é muito importante. E eu fiquei aqui pensando durante todas as falas, o que nós queremos com essas metodologias tão diferentes que fazemos em países diferentes. Nós queremos mudar esse mundo. E se nós queremos mudar esse mundo, e nós queremos, todas as iniciativas, elas são importantes. Elas são importantes e elas precisam ser fortalecidas, e elas têm que ter um momento de encontro também. E que esse processo, o mais importante de tudo, a gente ajude a mudar a consciência das pessoas. Por isso que ter formação permanente, encantar as pessoas, encantar a sociedade para essa nova metodologia, é um desafio grande que temos. E, sobretudo, quando os bancos eles promovem a inclusão. Eu estava aqui lembrando, sabe, das mulheres que são atendidas aqui com programas sociais, que foram capacitadas pelo banco para fazer um processo de artesanato, de tricô, e que hoje geram sua renda com isso. Isso é algo profundamente libertador em todos os sentidos, e, sobretudo, que coloca o protagonismo das mulheres que a gente sabe, por serem a maioria no mundo, o que significa nesse processo de transformação. Então, as moedas sociais, elas são muito importantes. Concordo com tudo que foi colocado aqui. Vamos escrever mais, vamos reproduzir mais, vamos encantar mais para que isso se reproduza no mundo todo, e a gente tem depoimentos infinitos para mostrar que, de fato, isso é profundamente transformador. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês neste domingo, poder compartilhar, poder trocar essa energia e acreditar a cada momento mais que a gente pode sim transformar esse mundo num mundo melhor. Vamos finalizar esse nosso encontro com as palavras. É muito difícil fazer as penúltimas palavras. Eu tenho um amigo que dizia, quando eu estava nos encontros, ele dizia: eu quero ser o penúltimo, eu não quero ser o último a dar a palavra, porque alguma coisa que alguém fala, você tem algo a compartilhar. Foi até o Júlio que falou isso, no público e no privado. Eu digo, eu não quero estar excluída do Estado. Eu sou o Estado quando eu pago o imposto, eu sou o Estado também. Eu sou privado também quando eu abro o meu empreendimento e eu uso o meu tempo e do meu dinheiro. Vocês entendem o que eu quero dizer? E tem muitas ideias para discutir, e é isso que eu quero dizer, que eu acabo de recordar que há algo que tem a ver com a China, e eu me comprometo sobre a questão do material, porque existe algo central que nós estamos falando. A Helena falou que nós estamos agora, no caso eu estou no Uruguai, e nós estamos aqui desenvolvendo na região da Colônia, que é muito próxima de Buenos Aires, um centro de referência da economia sul. E aí, o professor Gunther Paulo, que criou as fábulas de Gunther Paulo, que é um exemplo
que se chama Plástico na Barriga para Crianças para a Escola, em papel, que são árvores, são 10% de água também para ser produzida. Esse é um exemplo claro de sair dos encontros, das discussões, das iniciativas, que todo mundo sabe que são uma marca registrada da moeda social. Na realidade, sempre foi a luta pelas desigualdades, para diminuir a desigualdade. Essa foi uma forma que eu encontrei de tornar essa visão da desigualdade mais eficiente. Por exemplo, primeira desigualdade, não há dinheiro, e buscar outros pontos no caminho, e eu me mantive com essas moedas porque é um instrumento cuja prática pode realmente usar na faculdade, você pode fazer um doutorado, pós-doutorado, mas você tem que, sim, que buscar o caminho para construir confiança e comunidade. Aqui no Uruguai, eu estou trabalhando com a construção no Centro de Referência da Economia Sul, e China já tem a possibilidade, porque Guter Paula já encontrou aqui, já ganhou um prêmio na China, porque tem muitas fábulas publicadas em chinês que se utiliza no jardim de infância. Eu digo, sim, que nós podemos fazer esse contato, eu vou abrir essa porta, porque isso é fantástico, onde nós temos esse encontro com a China. Esse livro aqui mesmo já é contado em chinês. O plástico na minha barriga, na minha pança. Esse é um exemplo de como nós podemos incluir, não apenas para as crianças, mas as crianças podem incluir os seus pais, seus avós. É da nossa responsabilidade construir outra ordem social, porque os mercados são atividades fundamentais da vida social, obviamente, incluindo as crianças. As crianças... Aqui temos muitos programas, temos mais de 1 milhão de revoluções tranquilas. Lixo zero, nós temos isso em muitos países. É uma das revoluções tranquilas que nós temos que praticar com as crianças. E as crianças têm irmãos, colegas, pais, avós, e aí nós podemos fazer essa revolução doméstica. E eu me comprometo a passar essa informação pelo Tim, pelo Quintin Lau. Esses dados assim ele pode utilizar isso de forma concreta. Eu estou muito feliz com essa ideia de pensar como é que nós podemos produzir materiais mais curtos e outros mais amplos, porque é missão da universidade rearmar, realinhar o seu marco conceitual. O dinheiro é um ponto, e moedas há boas e ruins, e o Banco Palma, desde 2002, eles definiram isso, a moeda de Deus, que é a moeda social, a moeda Palma, e do diabo, o que é o real. Por quê? Porque tem dólar e tantos outros têm interesse de exclusão. Então, trazer a inclusão das crianças é muito bom, estamos trabalhando nisso de forma muito precisa, estamos vivendo várias experiências para mostrar na prática como nós podemos fazer economias e não ser exploradores do planeta, mas que tipo de permacultura é possível, e eu vou para esse lugar. Que tipo de produção de proteína com recursos locais, como é que nós podemos criar pescado para comer no nosso tanque da casa. No outro dia apareceu algo assim na Argentina, e aí se levou isso ao ministro da Agricultura de Cuba. Nós podemos ensinar a produzir peixes na sua casa para você comer. Então, é melhor do que aplaudir. É melhor, sim, alimentar a população. Porque nós estamos muito viciados com essa visão urbana de convivência. Nós nem sempre queremos que nós podemos viver de outra forma. Esse é um lado. Do outro lado, temos que falar sobre a visibilidade e a produção de materiais baratos, né? E também material, escritos curtos, os mais amplos, complexos, é mais para a universidade, porque a nossa teoria tem que ser repensada na base. Se nós não podemos fazer algo em relação à economia local, em relação à distribuição da riqueza, nós temos que limpar
toda essa sujeira e repensar numa nova moeda social. A presença de Helena me mostra que nós somos companheiras de um projeto que nós começamos recentemente. Helena é uma especialista e uma fanática, eu diria, da produção de material curtos, simples, diretos ao ponto. Isso foi colocado, até foi um concurso, na verdade, que foi apresentado esse material, que essas 2023, são as generosas. Isso quer dizer que é um prêmio muito específico. A gente não queria ganhar, mas sim participar. Não nos importa ganhar, porque nós fomos pré-selecionados entre 75 e nós somos entre as 7 primeiras para mostrar projetos de inovação social que está nascendo, não que está na nossa cabeça, mas já está em curso no território. E o mais importante para nós é mostrar e também mostrarmos que, como mulheres, nós nos recolocamos no mercado, no território, como inovadoras. E a última pergunta e a última reflexão que eu anotei, senão eu poderia esquecer. Por que não crescemos como nós gostaríamos? Porque, como qualquer um que fez essa pergunta, nós estamos bem com o estado que você está. Pode haver companheiras menos ansiosas do que eu e mais jovens, e por isso que não está tão em apuros com eu. Eu já estou no 4º ano, eu já estou no último ato da ópera, eu tenho que resolver tudo agora, com essa sinfonia do momento, nos próximos 5 anos. Esse meu longo prazo dura 5 anos, porque é justamente nessa visão de compartilhar a prática, as ideias e os encontros. E cada um, quando volta para sua casa, faz o mesmo. E eu estou buscando muito profundamente essa reflexão. Como é que nós podemos ampliar o nosso raio de ação? E me encontrei, primeiro, com a frase que, para mim, é muito inspiradora, que é de Nelson Mandela, que diz: você sabe que é alguém que passou muitos anos em cárcere e ele teve boas ideias nesse meio tempo. O que nós temos e o que nós tememos não é a nossa impotência, é a nossa luz. A nossa luz e o nosso poder. Porque, em realidade, é isso que nós fazemos, nos transformamos nisso, do que nós poderíamos ser. E eu gosto muito do Desmond Tutu, que foi o Prêmio Nobel da Paz, que dizia que cada manhã nós podemos eleger, nos levantar com o canal da esperança ou com o canal da desesperança. O canal da esperança é a responsabilidade radical, é a autocrítica de mim mesmo. O que é que eu faço em cada qualidade que eu faço? Devia ser o paradigma da escassez ou o paradigma da mudança? Essa é a reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Não vamos ter medo da nossa luz. Para nós, companheiras que estamos nesse prêmio As Generosas, nós tivemos que redefinir o que era a filantropia. E, por isso, nós aceitamos o desafio e participamos e ganhamos a primeira etapa, e isso é muito bom. Mas nós acreditamos que somos melhores, mas eu acho que a gente fez uma boa apresentação e provamos que nós podemos ir adiante, e nós estamos aqui para mostrar a nossa luz, a nós mesmos, e mostrar para o mundo o papel da mulher na mudança do mundo que ainda está subterrâneo, que não se vê, porque nós estamos aqui ainda em guerra, mas o que é que nós temos em mente é a construção coletiva. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Heloísa. Vamos trazer essa luz interior de cada um de nós, e você foi muito incrível, essa experiência maravilhosa com as nossas companheiras. Estamos vinculados em diferentes continentes e nós podemos nos ouvir
E vocês trazem iniciativas de gerar pensamentos, dos saberes, das práticas, dos pensadores comprometidos com o movimento social. Eu agradeço imensamente e eu quero que você tenha muito mais de 10 anos quando se pensou na Global University. Nós falamos sobre isso juntos com os companheiros de México para participar com a Universidade Global. Desde então, nós temos um caminho compartilhado que temos em frente e temos que gerar soberania alimentar, temos que colocar ênfase do que nós conversamos hoje sobre a soberania financeira e também na soberania educativa, e nós já nos apropriamos dessas possibilidades de acreditar e criar conhecimento, compartilhar conhecimento. E, dessa forma, nós estamos com a Universidade do Bem Viver, com a Universidade da Terra, que temos um grande professor mexicano que faleceu há pouco tempo, Gustavo Estevan, que foi o fundador das Universidades da Terra, tem uma grande experiência de formas educativas alternativas. E, com tudo isso, com todas essas universidades, nós vamos seguir em comunicação, nos alinhando, para construir essas outras formas de vida que nós estamos buscando. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão aqui participando conosco, aos panelistas, e a organização com a Global University e a Universidade do Bem Viver. Muito obrigada por essa sessão. Eu não sei se alguém quer adicionar e colocar aqui as últimas palavras. Vocês me dizem. Eu estou tão agraciada de ver todos os nossos amigos. Quando a gente pensa que 20 anos atrás nós estávamos pessoalmente no México, na Argentina, para aprender de vocês, a partir da experiência de vocês. Hoje nós tivemos pouco tempo, mas é tão bom ouvir todos vocês. Não é uma questão as palavras, mas o seu espírito, os seus sorrisos, e a forma que vocês mostram a esperança. Eu espero que a gente continue, e nós temos aqui, a Heloísa falou muito rápido, e nós tivemos aí muita oportunidade para você ainda falar em outras experiências, com a audiência chinesa ainda mais presente, e assim nós podemos fazer cada vez mais como funciona todo esse trabalho desenvolvido, mas hoje a gente não teve tanto tempo para entrar nos detalhes. Parabéns para todas vocês que estão persistindo com todos esses esforços nesses anos todos, e as suas experiências não são apenas utilizar um papel, um documento local. Não é uma questão de moeda local, mas uma forma de mudar os fracassos do sistema, de como nós vamos levar em consideração as moedas atuais para um novo patamar, onde nós temos essa autossuficiência, a circulação da economias locais. Nós temos muitos pensamentos, muito alimento para a nossa imaginação, e nós queremos realmente receber mais informações de vocês, e nós vamos colocar isso tudo na nossa Universidade Global da China, vai ser tudo colocado lá, e nós podemos introduzir todas essas informações e compartilhar diferentes experiências. Muito obrigada. Mais uma vez, eu agradeço.